A igreja estava vazia quando Marcelo atravessou a porta lateral. Era domingo à noite, e ele havia voltado apenas para buscar a pasta esquecida após a reunião de negócios que fizera ali pela manhã. O salão alugado aos domingos para eventos corporativos tinha uma entrada que dava direto no templo. Ele não esperava encontrar ninguém, mas lá estava um homem idoso, de joelhos no primeiro banco, sussurrando palavras que Marcelo não conseguia entender. Marcelo sentiu um incômodo instantâneo. Aquela figura curvada com roupas simples e mãos entrelaçadas representava tudo o que ele considerava fraqueza. Aos 42 anos, Marcelo Tavares era um dos advogados mais respeitados da cidade. Ganhara casos impossíveis, destruíra carreiras de adversários. Sua reputação era construída sobre a certeza de que só os fortes sobrevivem e de que pedir ajuda era admitir derrota. Ele caminhou em direção à saída lateral, mas seus passos ecoaram no salão vazio. O idoso levantou a cabeça e seus olhos encontraram os de Marcelo. Havia algo naquele olhar, uma paz que irritou o advogado ainda mais. Como alguém tão simples podia ter tanta tranquilidade? Marcelo bufou e acelerou o passo, apertando a pasta contra o peito. Mas antes de abrir a porta, ouviu a voz do idoso, fraca e gentil. Filho, Deus quer falar com você. Se você já sentiu que algo tentou te alertar e você ignorou, se já passou por um momento em que o orgulho te impediu de ouvir, então curta este vídeo e se inscreva no canal Milagres Ocultos. Essas histórias são para tocar corações que precisam lembrar que Deus ainda fala, mesmo quando não queremos escutar. Marcelo virou-se e um sorriso de desdém apareceu em seu rosto. Deus? Se ele quisesse falar comigo, não precisaria de intermediários. A frase saiu com um tom de zombaria que ele não se deu ao trabalho de esconder. O idoso não respondeu, apenas baixou a cabeça novamente, voltando à sua oração silenciosa. Marcelo sentiu uma pontada de algo que não conseguiu identificar, talvez culpa, mas empurrou a sensação para longe e saiu. Aquele encontro, no entanto, trouxe de volta memórias que Marcelo preferia manter enterradas. Enquanto caminhava pelo corredor que levava ao estacionamento, ele lembrou da infância. Sua mãe costumava levá-lo à igreja todos os domingos. Ela tinha uma fé simples, inabalável, que o pai de Marcelo sempre ridicularizou. O pai era um homem duro, que considerava a religião coisa de fracos e tolos. E quando o pai os abandonou, levando todo o dinheiro da família, a mãe continuou orando. Marcelo tinha apenas 10 anos quando viu sua mãe de joelhos, chorando, pedindo a Deus que trouxesse o marido de volta. Mas o marido nunca voltou. E a mãe morreu 5 anos depois, consumida por uma doença que não conseguiram tratar porque não tinham dinheiro. Foi ali que Marcelo decidiu que Deus não existia, ou se existia, não se importava. Foi ali que ele prometeu a si mesmo que nunca seria fraco como a mãe, nunca dependeria de ninguém, nunca pediria ajuda. Ele construiu sua vida sobre essa promessa. Estudou sozinho, trabalhou durante o dia e estudou à noite. Passou em um dos vestibulares mais concorridos do país. Na faculdade de Direito foi o melhor da turma. Não tinha amigos, apenas colegas. Não tinha relacionamentos, apenas conexões úteis. Casou-se com Ana por conveniência, uma mulher bonita que ficava bem ao seu lado em eventos sociais, mas que ele nunca realmente amou. O casamento durou 7 anos e terminou em um divórcio silencioso. Ana queria filhos, queria atenção, queria um marido presente. Marcelo ofereceu dinheiro, uma casa grande, segurança financeira, mas isso não era suficiente. Ela saiu levando metade dos bens e uma tristeza nos olhos que Marcelo fingiu não ver. Ele assinou os papéis sem emoção, como se fosse mais um contrato de negócios. E voltou ao trabalho no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Nos últimos 15 anos, Marcelo transformou seu escritório em uma máquina de vitórias. Especializou-se em casos corporativos, defendendo grandes empresas contra acusações de fraude e corrupção, danos ambientais. Ele não se importava com a moral dos casos, apenas com a possibilidade de vencer. E vencia sempre. Seus métodos eram questionáveis. Suas táticas eram agressivas, mas eram legais.
Ele sabia exatamente até onde podia ir sem cruzar a linha. Seu último caso havia sido particularmente polêmico. Uma mineradora acusada de contaminar um rio que abastecia uma comunidade rural. As provas eram fortes, mas Marcelo encontrou brechas técnicas, desqualificou testemunhas, questionou laudos. A empresa foi absolvida. 300 famílias continuaram bebendo água contaminada, mas Marcelo recebeu o maior pagamento de sua carreira. Ele comemorou sozinho em seu apartamento de cobertura, com uma garrafa de uísque importado. Mas naquela noite de domingo, ao ver o idoso rezando na igreja, algo dentro dele se moveu. Talvez fosse a semelhança com sua mãe, aquela mesma entrega cega a um Deus que parecia surdo. Talvez fosse o cansaço acumulado de anos fingindo que estava tudo bem. Talvez fosse a solidão que ele nunca admitia, mas que o consumia nas madrugadas quando acordava em um apartamento vazio e gelado. O estacionamento estava escuro, iluminado apenas pelos postes de luz fraca. Marcelo destrancou o carro, um sedã preto importado que valia mais do que a casa de muitas famílias, e jogou a pasta no banco de trás. Ligou o motor, ajustou o retrovisor e pegou o celular. 3 mensagens de trabalho. Uma notificação de transferência bancária. Tudo corria conforme o planejado. Sua vida era uma máquina bem azeitada de sucessos. Ele saiu do estacionamento e entrou na avenida principal. Eram quase 10 da noite, e o trânsito estava leve. Marcelo ligou o som, uma playlist de jazz instrumental que costumava ouvir quando queria pensar. Mas a música não conseguiu preencher o silêncio que, de repente, parecia pesado demais. Ele sentiu uma inquietação crescendo, como se algo estivesse fora do lugar. O rosto do idoso não saía de sua mente. Pela primeira vez em décadas, Marcelo pensou em sua mãe. Lembrou do cheiro da comida que ela fazia aos domingos, dos hinos que cantava enquanto lavava a roupa, da mão calejada que segurava a sua quando iam para a igreja. Lembrou de como ela sorria mesmo quando não havia motivo, de como encontrava esperança mesmo nas situações mais desesperadoras, e lembrou de como ele jurou nunca ser como ela. Foi então que ouviu um sussurro. Não vinha do rádio, nem de fora do carro. Era uma voz baixa, quase imperceptível, mas clara o suficiente para que ele entendesse as palavras. Volta para casa. Marcelo olhou ao redor, confuso. Não havia ninguém no carro. Ele desligou o som, mas o sussurro não parou. Volta para casa. Era a mesma voz repetida com urgência, insistente, impossível de ignorar. Marcelo apertou o volante com força, tentando se concentrar na estrada. Isso era ridículo. Ele não acreditava em vozes do além, em sinais divinos, em nada disso. Devia estar cansado. Trabalhou demais naquela semana. Talvez precisasse de férias. Mas a voz insistia e ele sentiu um arrepio na nuca. Volta para casa. Era como se alguém estivesse sentado no banco de trás, sussurrando em seu ouvido. Ele olhou pelo retrovisor, mas não viu nada além dos bancos vazios. Seu coração começou a acelerar. Marcelo Tavares não tinha medo de nada, ou pelo menos era o que sempre acreditou. Enfrentara juízes hostis, testemunhas agressivas, ameaças veladas de clientes perigosos. Mas aquela voz, aquele sussurro inexplicável, mexia com algo primitivo dentro dele, algo que ele não sabia que ainda existia. Pela primeira vez em anos, Marcelo Tavares sentiu medo, um medo profundo, visceral, que não vinha de uma ameaça externa, mas de dentro dele mesmo. Era como se algo antigo estivesse despertando, algo que ele havia trancado há muito tempo em um porão escuro de sua alma, e agora a porta estava se abrindo e ele não conseguia fechá-la novamente. Ele pensou em dar meia volta, mas algo dentro dele se recusou. Voltar seria admitir fraqueza. Seria aceitar que algo maior do que ele estava no controle. E Marcelo não aceitava isso. Ele sempre controlava tudo. Sempre tinha a última palavra. Sempre vencia. Não ia deixar uma alucinação boba mudar seu caminho. Ele acelerou, decidido a chegar logo em casa e esquecer aquela noite estranha. A voz continuou, agora mais intensa. Volta para casa. Marcelo aumentou o volume do rádio, tentando abafar o sussurro. Mas não adiantava. A voz parecia vir de dentro dele, ressoando em sua mente, insistente como uma batida de tambor.
ele começou a suar frio. Suas mãos tremiam no volante. Ele tentou se concentrar na estrada, nos faróis dos outros carros, nos semáforos à frente. Mas então viu algo no retrovisor que o fez gelar. Uma sombra. Não era bem uma figura definida, mas uma presença escura no banco de trás. Marcelo piscou várias vezes, tentando se convencer de que estava vendo coisas. Mas a sombra permaneceu. E então a voz veio novamente, mais clara, mais forte, mais urgente. Volta para casa, Marcelo. Agora! Ele pisou no freio instintivamente, mas logo se recompôs e acelerou novamente. Não. Ele não ia ceder. Não ia deixar que o medo o controlasse. Não ia voltar atrás como um covarde. Ele era Marcelo Tavares, o advogado que nunca perdia, o homem que não se curvava para ninguém. Se alguém ou algo estava tentando assustá-lo, não ia funcionar. O semáforo à frente estava verde. Marcelo seguiu em frente pisando fundo no acelerador. Mas não viu o caminhão que vinha pela transversal, desgovernado, com os freios falhando. O motorista buzinava desesperadamente, tentando avisar, gritando pela janela, acenando com os braços. Mas Marcelo estava tão focado em provar que estava no controle, que não percebeu o perigo até ser tarde demais. O impacto veio do lado direito, violento e brutal. O som do metal se retorcendo foi a última coisa que Marcelo ouviu antes de tudo escurecer. Foi como se o mundo inteiro explodisse em um único segundo. Vidros estilhaçados, airbags disparando, o corpo sendo jogado contra o cinto de segurança. E então silêncio. Um silêncio profundo, absoluto, como se toda a existência tivesse parado. Marcelo flutuou naquele silêncio por um tempo impossível de medir. Não havia dor, não havia medo, apenas uma escuridão morna que o envolvia como um cobertor. Ele pensou que estava morto. E, estranhamente, sentiu uma paz que nunca havia experimentado em vida. Não havia mais luta, não havia mais necessidade de provar nada. Não havia mais peso. Mas então, ouviu vozes distantes, gritos, sirenes, passos correndo. E sentiu dor. Uma dor lancinante que o puxou de volta, que o arrastou daquela paz de volta para o caos. Ele tentou abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam toneladas. Tentou mover as mãos, mas não respondiam. Sentiu algo quente escorrendo pelo rosto. Sangue. Ele estava sangrando. Alguém abriu a porta amassada do carro com ferramentas. Vozes gritavam comandos. Está vivo! Temos pulso! Uma máscara de oxigênio foi colocada em seu rosto. Mãos firmes o imobilizaram, prendendo seu pescoço em um colar cervical. Ele foi puxado do carro com cuidado, colocado em uma maca. O céu noturno girava acima dele, estrelas borradas pela dor. Dentro da ambulância, os paramédicos trabalhavam freneticamente. Um deles falava ao rádio, passando informações médicas que Marcelo não conseguia processar. Ele tentou falar, mas não saiu som. Tentou entender o que estava acontecendo, mas sua mente estava envolta em névoa. A única coisa clara era a dor, pulsando em ondas por todo o seu corpo. E então, em meio ao caos, ele ouviu novamente. Não com os ouvidos, mas com algo mais profundo, o sussurro. Mas agora não era mais um aviso. Era quase como uma constatação triste. Você não voltou. E Marcelo, pela primeira vez em sua vida adulta, sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Não de dor física, mas de algo muito mais profundo. Arrependimento. Quando ele abriu os olhos, uma luz branca e forte o cegou. Levou alguns segundos para perceber que estava deitado em uma cama. Tentou mover a cabeça, mas uma dor aguda atravessou seu pescoço. Ele estava em um hospital. Aparelhos apitavam ao seu redor, e o cheiro de desinfetante invadiu suas narinas. Marcelo tentou falar, mas sua garganta estava seca e dolorida, como se tivesse engolido vidro. Uma enfermeira entrou no quarto e, ao vê-lo acordado, correu para chamar o médico. Marcelo tentou organizar seus pensamentos. O que havia acontecido? O acidente. O caminhão. Ele lembrava agora. Mas quanto tempo havia se passado? Um dia? Uma semana? Suas mãos estavam enfaixadas e ele sentia dores por todo o corpo. Cada tentativa de movimento era um lembrete de que ele quase morrera. A porta se abriu novamente
E o médico entrou. Marcelo fixou os olhos nele, tentando focar a visão ainda embaçada. E foi então que reconheceu. Era o idoso da igreja. O mesmo rosto, a mesma expressão de paz. Mas agora vestia um jaleco branco, com um estetoscópio pendurado no pescoço. Marcelo sentiu o coração disparar, fazendo os monitores apitarem em alerta. Isso não podia estar acontecendo. Talvez você já tenha se perguntado por que algumas histórias parecem coincidir demais para serem apenas acaso. Se esta narrativa está tocando algo dentro de você, compartilhe nos comentários um versículo ou uma experiência que te lembrou dessa história. E não deixe de compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus nunca desiste de nos alcançar. O médico aproximou-se da cama, verificando os monitores com calma e anotando algo na prancheta. Marcelo tentou falar, mas só conseguiu um som rouco. O idoso olhou para ele com ternura, aquele mesmo olhar que havia demonstrado na igreja, e disse com voz gentil: "Você teve muita sorte. O acidente foi grave, mas nenhum órgão vital foi atingido. Vai se recuperar completamente com o tempo." Como você está aqui?" Marcelo finalmente conseguiu sussurrar, cada palavra custando um esforço imenso. O médico sorriu de leve e puxou uma cadeira para sentar-se ao lado da cama. "Eu sou o Dr. Samuel Costa, chefe da equipe de trauma deste hospital. Estava de plantão quando você deu entrada na emergência. Fui eu quem coordenou sua cirurgia de emergência." Marcelo fechou os olhos, tentando processar a informação. Isso tinha que ser um pesadelo, ou uma alucinação causada pelos remédios. Não podia ser real. O homem que ele havia zombado horas atrás agora era o responsável por tê-lo mantido vivo. A ironia era tão cruel que Marcelo quase riu, mas a dor no peito o impediu. "Mas você estava na igreja, rezando." Marcelo disse confuso, a voz quebrando. O Dr. Samuel assentiu calmamente. "Sim, eu oro todos os domingos à noite naquela igreja. É meu momento com Deus antes de começar a semana de plantões. Peço por sabedoria, por mãos firmes, por discernimento para salvar vidas. E ontem à noite, orei especialmente por você." Marcelo sentiu um nó na garganta. Ele havia zombado daquele homem, havia desprezado sua fé, havia saído dali com um sorriso de superioridade. E agora estava ali, quebrado, dependente, completamente à mercê daquele homem que ele considerava fraco. A humilhação era quase pior que a dor física. Por que orou por mim?" Marcelo perguntou, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Ele não chorava desde o enterro da mãe, há mais de 20 anos. Mas agora, as lágrimas vinham sem controle, escorrendo pelas têmporas e molhando o travesseiro. O Dr. Samuel olhou para ele com aqueles olhos que pareciam enxergar muito além da superfície, porque viu um homem carregando um fardo pesado demais para carregar sozinho. O médico disse com gentileza: "Vi orgulho, sim, mas também vi dor. Vi um filho que perdeu a mãe cedo demais. Vi alguém que construiu muros tão altos que nem ele mesmo consegue mais enxergar para fora. E Deus me mostrou que você precisava de ajuda, mesmo que não quisesse admitir." Marcelo virou o rosto, incapaz de segurar o choro que agora sacudia seu corpo ferido. Cada soluço trazia nova onda de dor, mas ele não conseguia parar. Era como se uma represa tivesse se rompido dentro dele, liberando décadas de emoções represadas. Tudo que ele guardou, tudo que negou, tudo que enterrou agora vinha à superfície com força devastadora. O Dr. Samuel não disse nada. Apenas colocou a mão no ombro de Marcelo e permaneceu ali, em silêncio, compartilhando aquele momento de quebrantamento. Não havia julgamento em seus olhos, nem satisfação por estar certo, nem necessidade de sermão. Apenas compaixão pura, sem condições, sem exigências. Os dias seguintes foram um turbilhão de exames, cirurgias secundárias e fisioterapia dolorosa. Marcelo descobriu que havia fraturado 3 costelas, o braço direito, e danificado seriamente os ligamentos da mão direita. Os médicos conseguiram reconstruir tudo cirurgicamente, mas lhe disseram que ele nunca mais teria a firmeza necessária para escrever com a mesma autoridade de antes. Para um advogado que assinava contratos milionários, isso era o fim. As notícias do acidente se espalharam rapidamente pelo meio jurídico.
Seu sócio, Roberto, foi visitá-lo no terceiro dia. A visita foi breve e desconfortável. Roberto falou sobre os casos em andamento, sobre clientes preocupados, sobre a necessidade de reorganizar o escritório temporariamente. Marcelo sabia exatamente o que isso significava. Estava sendo afastado, gentilmente aposentado, considerado incapaz. Mas algo estranho acontecia dentro de Marcelo. Em vez do desespero que ele esperava sentir, havia uma paz estranha crescendo. Era como se a colisão tivesse quebrado mais do que seus ossos. Tivesse quebrado algo fundamental em sua estrutura de crenças. Pela primeira vez ele se via sem as armaduras que construiu, sem as máscaras que usou, sem os títulos que se deu. Cada vez que o Dr. Samuel visitava seu quarto, não apenas para procedimentos médicos, mas para conversar, Marcelo sentia seu coração amolecer um pouco mais. O idoso não pregava, não julgava, não cobrava explicações pela zombaria daquela noite. Ele simplesmente compartilhava histórias de sua própria jornada, de como quase perdeu tudo antes de encontrar Deus. Samuel contou que também fora orgulhoso uma vez. Médico brilhante no topo da carreira com ego proporcional ao sucesso. Mas cometeu um erro durante uma cirurgia. Um momento de arrogância em que ignorou o conselho de um enfermeiro mais experiente. O paciente sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes. A família processou e Samuel perdeu tudo. Sua reputação, seu cargo, quase sua licença. Foi no fundo do poço que ele encontrou a fé que sua esposa sempre tentara compartilhar com ele. Foi quebrado e humilhado que ele aprendeu que o verdadeiro sucesso não estava no topo, mas na humildade de servir. Reconstruiu sua carreira, não para sua própria glória, mas para honrar a segunda chance que recebeu. E agora, aos 73 anos, ainda fazia plantões noturnos, ainda salvava vidas, mas com uma motivação completamente diferente. Ouvir aquela história mexeu profundamente com Marcelo. Ele sempre pensou que as pessoas de fé eram fracas porque nunca haviam realmente testado suas próprias forças. Mas Samuel era um homem de força inegável, com currículo invejável, com histórias de vidas salvas que fariam qualquer médico se orgulhar. E ainda assim, escolhia a humildade, escolhia servir, escolhia se ajoelhar em uma igreja vazia aos domingos à noite. Uma noite Marcelo acordou de um pesadelo. Sonhou que estava de volta ao carro ouvindo o sussurro, mas dessa vez não havia acidente. Ele voltava para casa, mas quando chegava, encontrava sua mãe viva, esperando por ele na porta. Ela o abraçava e dizia: "Eu sempre soube que você voltaria." Quando acordou em pânico com os monitores apitando, foi o Dr. Samuel quem entrou correndo no quarto. "O que você viu?" Samuel perguntou gentilmente, depois que Marcelo se acalmou. E pela primeira vez, Marcelo contou sobre sua mãe. Contou sobre a fé dela, sobre as orações que pareciam nunca ser respondidas, sobre o abandono do pai, sobre a doença que a consumiu. Contou sobre a promessa que fez a si mesmo, sobre os muros que construiu, sobre a vida inteira dedicada a provar que não precisava de ninguém. Samuel ouviu em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando Marcelo terminou, exausto de tanta confissão, o médico disse algo que mudaria tudo. "Sabe o que eu acho? Que as orações da sua mãe estão sendo respondidas agora. Talvez não do jeito que ela esperava ou no tempo que ela queria. Mas Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhuma súplica. E o fato de você estar aqui, quebrado mas vivo, talvez seja a resposta que ela pediu há tantos anos." Marcelo nunca havia pensado nisso. Sempre viu a morte da mãe como prova de que Deus não existia, ou não se importava. Mas e se fosse diferente? E se as sementes que ela plantou estivessem apenas esperando o tempo certo para germinar? E se toda a sua jornada de sucesso vazio e solidão profunda fosse exatamente o que precisava passar para finalmente entender o que ela tentava ensinar? Na segunda semana de internação, Marcelo começou a receber visitas inesperadas. Não de colegas de trabalho ou clientes importantes, mas de pessoas que ele havia prejudicado ao longo da carreira. Um homem chamado Carlos, que perdeu a empresa em um processo que Marcelo conduziu com crueldade desnecessária. Uma mulher chamada Patrícia, cujo marido se suicidou depois que Marcelo destruiu sua reputação em um julgamento.
Eles não vieram para cobrar, nem para confrontar. Vieram porque ouviram sobre o acidente e, de alguma forma que Marcelo não entendia, sentiram compaixão. Carlos disse que havia encontrado a fé depois de perder tudo e que agora entendia que aquela perda foi necessária para ele encontrar o que realmente importava. Patrícia compartilhou que o suicídio do marido a levou a um caminho de cura e perdão que transformou sua vida completamente. Marcelo ficou chocado. Essas pessoas deveriam odiá-lo, deveriam celebrar sua desgraça. Mas, em vez disso, traziam palavras de encorajamento, orações sussurradas, pequenos gestos de bondade que ele não merecia e não sabia como receber. Cada visita era como mais um tijolo sendo removido dos muros que ele construiu. E lentamente, dolorosamente, a luz começava a entrar. Uma tarde, enquanto fazia fisioterapia, Marcelo viu pela janela do hospital uma família no estacionamento. Pai, mãe e 2 filhos pequenos, carregando balões e um urso de pelúcia. Estavam rindo, brincando, completamente alheios à dor e ao sofrimento que existiam dentro daquele prédio. Marcelo sentiu uma pontada de inveja, mas também algo novo. Saudade. Saudade de algo que nunca teve, mas que de repente desejava desesperadamente. Ele lembrou de Ana, sua ex-esposa. Ela queria filhos, queria uma família, queria construir algo que durasse além de contratos e processos. Mas ele recusou, dizendo que não tinha tempo, que não estava pronto, que talvez mais tarde. Mas, mais tarde, nunca chegou. E agora, aos 42 anos, quebrado em uma cama de hospital, Marcelo percebeu que desperdiçou as únicas coisas que realmente importavam. Naquela noite, ele pediu ao Dr. Samuel para levá-lo até a capela do hospital. O médico conseguiu uma cadeira de rodas e empurrou Marcelo pelos corredores silenciosos. A capela era pequena, simples, com apenas 6 bancos e um altar modesto. Uma cruz iluminada pendia da parede e velas tremeluziam em um canto. Marcelo pediu para ficar sozinho. Ele rolou a cadeira até o centro da capela e parou ali, olhando para a cruz. Pela primeira vez na vida, ele não tinha palavras para oferecer, nem argumentos para defender, nem estratégias para executar. Ele estava completamente vazio, completamente quebrado, completamente impotente. E naquele vazio, algo começou a acontecer. Ele não sabia como orar. Não lembrava de nenhuma oração formal. Então simplesmente começou a falar, com a voz embargada pelas lágrimas que não conseguia mais conter. Eu não sei como fazer isso. Não sei como ser outra pessoa. Passei a vida inteira provando que não preciso de ninguém. E agora estou aqui, precisando de tudo. Não sei se você está aí, não sei se você se importa, mas se estiver, eu preciso de ajuda. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio de uma presença que Marcelo nunca havia sentido antes. Quente e reconfortante, como um abraço que ele não sabia que precisava. Não houve vozes do céu, nem visões miraculosas, nem nada dramático. Apenas uma paz profunda que se instalou em seu peito, acalmando o caos que reinava ali há décadas. Marcelo ficou ali por mais de 1 hora, apenas sentindo aquela presença, deixando que ela curasse feridas que nem sabia que tinha. Quando finalmente voltou ao quarto, seu rosto estava inchado de tanto chorar. Mas havia algo diferente em seus olhos. Uma luz que não estava ali antes. Uma esperança tênue, mas real. Nas semanas seguintes, Marcelo começou a pedir livros. Não de direito ou estratégia, mas a Bíblia. Samuel lhe trouxe uma cópia simples, sem anotações teológicas complexas, apenas o texto. Marcelo começou a ler devagar, lutando com sua mão esquerda desajeitada, já que a direita ainda estava muito debilitada. Começou pelos evangelhos, pelas histórias de Jesus que sua mãe costumava contar. E ali, naquelas páginas antigas, Marcelo encontrou histórias que pareciam escritas para ele. O filho pródigo que desperdiçou tudo e voltou quebrado. O fariseu orgulhoso que se achava justo e foi humilhado. O cobrador de impostos que bateu no peito pedindo misericórdia. O ladrão na cruz que foi perdoado no último momento. Cada história era um espelho mostrando quem ele era e quem poderia se tornar. Quando finalmente recebeu alta, 6 semanas após o acidente,
Marcelo descobriu que o mundo que ele conhecia havia mudado completamente. Seu escritório agora pertencia totalmente a Roberto, que fizera os papéis de dissolução da sociedade enquanto Marcelo estava hospitalizado. Seus clientes haviam migrado para outros advogados. Sua conta bancária estava intacta, mas sua carreira estava morta. A primeira coisa que Marcelo fez ao sair do hospital não foi ir para casa. Foi procurar Ana. Ela morava em um apartamento modesto do outro lado da cidade, com um homem gentil que trabalhava como professor. Quando abriu a porta e viu Marcelo ali, com o braço ainda em uma tipóia e o rosto marcado por cicatrizes, ela ficou em silêncio por um momento. "Eu vim pedir perdão", Marcelo disse, as palavras saindo com dificuldade. "Não espero que você me perdoe. Não espero que possamos ser amigos. Só precisava que você soubesse que eu finalmente entendi. Você estava certa sobre tudo. E eu fui um tolo." Ana o olhou por um longo momento, e então seus olhos se encheram de lágrimas. Ela o abraçou, ali mesmo na porta. Um abraço de perdão que Marcelo não merecia, mas aceitou com gratidão. Eles conversaram por horas. Ana contou sobre sua nova vida, sobre o amor que encontrou, sobre os planos de finalmente ter filhos. E Marcelo compartilhou sobre o acidente, sobre o Dr. Samuel, sobre a transformação que ainda estava em processo. Quando se despediram, havia paz entre eles, algo que nunca existiu mesmo quando eram casados. Marcelo vendeu seu apartamento de cobertura e comprou um lugar simples em um bairro modesto. Vendeu o carro importado e comprou um usado. Começou a frequentar a igreja onde conhecera o Dr. Samuel, sentando-se nos últimos bancos, ouvindo atentamente, aprendendo a cantar hinos que sua mãe costumava cantar. As pessoas olhavam para ele com curiosidade, alguns reconhecendo o famoso advogado, mas ele não se importava mais. 3 meses após o acidente, Marcelo procurou Carlos, o homem que havia perdido a empresa por causa dele. Ofereceu seus serviços legais gratuitamente para ajudá-lo a reconstruir. Carlos ficou desconfiado no início, mas eventualmente aceitou. Trabalhando juntos, Marcelo descobriu uma satisfação que nunca havia sentido em sua carreira de sucessos. Estava usando seu conhecimento para construir, não para destruir. Ele começou a atender outros casos pro bono, pequenas causas que advogados grandes ignoravam. Famílias sendo despejadas injustamente. Trabalhadores com direitos violados. Pessoas simples que precisavam de alguém que entendesse a lei e tivesse coragem de enfrentar os poderosos. Marcelo descobriu que estava do outro lado agora, lutando pelos fracos, e isso fazia mais sentido do que tudo que havia feito antes. Sua mão direita nunca se recuperou completamente. Ainda tremia ao tentar assinar documentos, mas ele aprendeu a usar a esquerda. E quando precisava de assinaturas importantes, agora pedia ajuda, algo que antes teria matado seu orgulho, mas que agora fazia com naturalidade. Ele estava aprendendo que pedir ajuda não era fraqueza, mas sabedoria. 6 meses após o acidente, Marcelo estava na igreja quando o pastor pediu que alguém compartilhasse um testemunho. Marcelo sentiu algo se mexer dentro dele. Hesitou, lutou contra o velho orgulho que sussurrava que ele não devia se expor assim. Mas então levantou a mão, subiu ao púlpito com as pernas tremendo, olhou para as faces atentas e começou a contar sua história. Contou sobre o sussurro que ignorou, sobre o acidente que quase o matou, sobre o médico que era o mesmo homem que ele zombara, sobre as semanas no hospital onde sua vida inteira foi desmontada e reconstruída, sobre o processo doloroso de aprender a ser humano novamente, de sentir novamente, de confiar novamente. Quando terminou, havia lágrimas em muitos rostos, incluindo o seu. Depois do culto, dezenas de pessoas vieram falar com ele. Algumas compartilharam suas próprias histórias de quebrantamento e restauração. Outras simplesmente agradeceram por sua coragem. Um jovem advogado disse que estava pensando em desistir da carreira porque não aguentava mais a pressão de ter que ser impiedoso. Marcelo conversou com ele por horas, mostrando que havia outro caminho. O Dr. Samuel tornou-se mais do que um médico ou um conhecido. Tornou-se o mentor espiritual que Marcelo nunca teve, o pai que ele perdeu na infância. Eles se encontravam semanalmente para café e oração.
Samuel ensinou Marcelo a ouvir a voz de Deus, não com os ouvidos, mas com o coração. Ensinou sobre graça, sobre perdão, sobre a jornada lenta de santificação. Um ano após o acidente, Marcelo estava dirigindo pela mesma avenida onde tudo acontecera. Era um domingo à noite, quase no mesmo horário. Ele havia acabado de sair da igreja, onde agora servia como voluntário, ajudando com questões legais da comunidade. Passou pelo cruzamento onde o caminhão o atingira. As marcas na estrada já haviam sumido, mas as marcas em sua alma permaneciam. Mas desta vez, quando passou por ali, não sentiu medo ou trauma. Sentiu gratidão. Gratidão por estar vivo. Gratidão pela segunda chance. Gratidão pelo quebrantamento que o levou à reconstrução. Ele sabia que havia perdido muito. Sua carreira brilhante, sua reputação, sua fortuna. Mas ganhou algo infinitamente mais valioso. Ganhou a si mesmo de volta. Marcelo agora trabalhava em um pequeno escritório compartilhado com outros 3 advogados que também faziam trabalho comunitário. Ganhava uma fração do que costumava ganhar. Sua conta bancária diminuía a cada mês. Mas pela primeira vez na vida, ele dormia em paz. Acordava sem o peso de culpas não confessadas. Olhava no espelho e reconhecia o homem que via refletido. Ele começou a visitar um orfanato aos sábados, ajudando com questões de adoção e tutela. Foi ali que conheceu Miguel, um menino de 8 anos que perdera os pais em um acidente de carro. O menino era quieto, introspectivo, com olhos que já haviam visto dor demais para sua idade. Marcelo viu nele o reflexo de quem ele poderia ter sido se alguém tivesse cuidado dele após perder a mãe. Começou a passar mais tempo com Miguel. Levava-o para tomar sorvete, para jogar bola, para simplesmente conversar. O menino começou a se abrir, a sorrir, a confiar, e Marcelo sentiu seu coração se expandir de uma forma que nunca imaginou ser possível. Pela primeira vez, entendeu o que Ana queria quando falava sobre ter filhos, sobre criar uma família, sobre amor que transcende conveniência. Um dia Miguel perguntou: "Marcelo, você pode ser meu pai?" A pergunta veio tão de repente e com tanta simplicidade que Marcelo ficou sem palavras. Ele olhou para aqueles olhos cheios de esperança e sentiu algo se romper dentro dele. Chorou ali mesmo, na praça onde estavam, sem se importar com quem via. E então abraçou Miguel e disse: "Eu gostaria muito disso." O processo de adoção foi longo e burocrático, mas Marcelo conhecia cada passo, cada lei, cada brecha. Pela primeira vez usou seu conhecimento jurídico para algo profundamente pessoal e significativo. 9 meses depois, o juiz bateu o martelo e Miguel oficialmente se tornou seu filho. Marcelo segurou o documento com sua mão esquerda, a direita ainda tremendo demais, e sentiu uma completude que todo o seu sucesso anterior nunca trouxe. Eles se mudaram para uma casa pequena com um quintal. Marcelo ensinou Miguel a jogar bola, embora sua coordenação não fosse mais a mesma. Miguel ajudou Marcelo a aprender a cozinhar, já que agora não podia mais pedir delivery todas as noites. Juntos, construíram uma rotina simples, mas rica de significado. Café da manhã juntos, oração antes de dormir, conversas sobre o dia. Se você chegou até aqui, não deixe esta história passar em branco. Inscreva-se no canal Milagres Ocultos e ative o sininho para receber mais histórias que mostram como Deus transforma vidas. E não deixe de assistir outros vídeos que vão fortalecer sua fé e te fazer enxergar que os planos de Deus são sempre maiores que os nossos. 2 anos após o acidente, Marcelo estava na mesma igreja onde tudo começou. Era um domingo à noite, e ele estava ali não para buscar uma pasta esquecida, mas para orar. Miguel estava ao seu lado, de joelhos no primeiro banco, as mãozinhas entrelaçadas exatamente como o Dr. Samuel fazia naquela noite fatídica. Marcelo olhou para o filho e sentiu seu coração transbordar de gratidão. Ele pensou no sussurro que ouvira no carro: "Volta para casa." Na época, pensou que era sobre voltar fisicamente para seu apartamento, mas agora entendia o verdadeiro significado. Era sobre voltar para casa no sentido mais profundo, mais espiritual. Era sobre voltar para quem ele deveria ter sido desde o começo, antes que o orgulho construísse muros tão altos que nem ele mesmo conseguia enxergar além deles.
Era sobre voltar para os braços de um Pai Celestial que nunca desistiu, mesmo quando ele insistiu em fugir. Era sobre voltar para a fé que sua mãe tinha, a mesma fé que ele zombou, mas que agora abraçava com todo o seu coração quebrado e reconstruído. Era sobre voltar para casa no único lugar que realmente importava, o coração de Deus. Marcelo olhou para suas mãos, ainda marcadas pelas cicatrizes do acidente. A direita ainda tremia, lembrando-o diariamente de tudo que perdeu. Mas agora ele via aquele tremor não como uma maldição, mas como um lembrete de graça. Cada vez que sua mão tremia ao tentar assinar um documento, era lembrado de que ele não estava no controle. E isso não era mais aterrorizante, era libertador. Naquela noite, enquanto caminhava para casa com Miguel ao seu lado, sob o mesmo céu estrelado, Marcelo parou por um momento, fechou os olhos e ouviu. Não um sussurro de aviso dessa vez, mas algo diferente. Uma voz suave que não vinha de fora, mas de dentro, dizendo simplesmente: "Bem-vindo de volta, filho." E Marcelo sorriu, porque finalmente estava em casa. O sussurro que ele ignorou salvou sua vida, porque às vezes Deus precisa nos quebrar para nos reconstruir inteiros.